Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem Enem 2021, prova oficial. Exato, Enem 2021, prova oficial, a melhor de todas, verdade, a melhor de todas. O Enem de verdade, o Enem bacana, o Enem oficial existe desde 2010. Ali tivemos o nosso primeiro Enem completo. Não estou falando anterior a 2010. Anterior a 2010, tínhamos um Enem que não era, digamos assim, tão abrangente quanto este. Apenas algumas disciplinas participavam e tinham como função principalmente avaliar como estavam as escolas públicas, como estava o ensino das escolas públicas no ensino médio. Mas realmente não deram muito retorno. A partir de 2010, que ele se completou e daí, com todo esse corpo, ele está tentando melhorar de ano para ano. E nessa tentativa de melhorar, apresentar textos melhores, questões mais bem elaboradas, uma série de situações, eu considero esta prova de 2021 a melhor de todas. E olha que tivemos muitas provas boas no Enem, mas esta bate todas elas. Muito feliz mesmo. Mas super amigo, super amiga, aqui embaixo na descrição do vídeo, nós temos aquele PDF para você imprimir antes de assistir. E é claro, super, você vai anotar tudo que for necessário. Você que tem assistido conosco aqui as provas do ITA, provas da FUVEST, provas da Federal do Paraná, provas da UEM, provas da UEL, provas da PUC-Rio, Unifesp, Unesp e várias outras, você vê que está muito em moda a escolha de textos que possuem palavrinhas muito exóticas, muito diferentes. No Enem não é diferente. Sempre tem uma palavrinha aqui e outra ali que, perguntar para um americano, ele não sabe dizer exatamente qual é o significado dela. Mas aparece no texto e você tem que estar preparado. Então, quanto mais vídeos você assistir das nossas provas, nossos vídeos aqui relacionados a provas, a testes de inglês das melhores universidades, você vai ter acesso ao vocabulário médio normal de textos jornalísticos e técnicos e aquele vocabulário diferente, exótico, que ninguém usa, mas aparece em concursos, correto? Então, isso aí com o PDF, hoje tem palavrinha chata, palavrinha diferente também, muitas palavrinhas diferentes, então que você vai ter que anotar aí para não esquecer, para incorporar a sua bagagem de vocabulário em língua inglesa. Verdade. Então, o PDF vai estar aqui prontinho para você. Mas além do PDF, devido à riqueza dos textos, eu pude achar lá no YouTube muitos vídeos interessantes relacionados aos temas dos textos aqui desta edição. Então, colocamos aí abaixo daquele link do PDF outros links de vídeos curtos em inglês para você realmente ampliar o seu vocabulário. Então, hoje estamos aí completos, muito satisfeitos pela qualidade da prova, pelos vídeos encontrados, pelo PDF que está à disposição de vocês e estou louco para começar. Vamos lá? Então, vamos. Meu garoto, minha garota, quem é aquele rapaz loiro que está ali? Aquele loiro que está ali você conhece, é o Brad Pitt. Brad Pitt, muito famoso, começou há muito tempo atrás, um filme em que duas mulheres lindíssimas participavam e saíam pela estrada fora, armadas, praticando um monte de coisinhas com a polícia atrás. E ele pegou carona com essas duas, mas chamou atenção demais, e de repente virou celebridade da noite para o dia. E hoje ainda é celebridade. Namorou as pessoas certas, apareceu bem e está aí sempre sendo convidado para cá e para lá. Ali no meio, se não me engano, é Ana de Armas, uma atriz cubana ou descendente de cubanos. Ela é muito bonita, também está com crescimento interessante em Hollywood, porque Hollywood mudou muito, né? Mudou muito. Já não é aquele glamour de outros tempos. No pós-pandemia e nessa situação de streaming que estamos aí, Hollywood mudou assim demais. E a direita, olha só, está imponente. Ele está com aquele, deixe-me ver, um cachecol ali, como usavam na década de 70, usei também, bonitinho, alto pra caramba, ele se queixa que está muito pesado, mas está com um bom corpo ali, é o nosso amigo Will Smith. Ele é um grande ator,
é um grande diretor, teve uma série fantástica que ele fez no início da carreira, quando ainda não era ator, mas desempenhou muito bem, arrebentou, porque ele é um ator nato. Ele, claro que se ele fizesse uma academia, um curso de arte dramática, aperfeiçoaria muito mais, mas ele, pelo que ele fez, pelos trabalhos, pela seleção de filmes, pelo empreendedorismo dele, ele é fantástico, né? E um produtor incrível, ele comprou os direitos daquela série Karate Kid, é verdade, Karate Kid, como dizem aqui no Brasil, e produziu recentemente, está produzindo uma série de muito sucesso. Eu assisti até a segunda temporada e depois não aguentei mais tanta violência, e disse assim, não é para mim, eu sou contra tudo isso e contra a emoção que esta série, mas as pessoas gostam, é a chamada série Cobra Kai, agora falei certo. Então, se você gosta de tchan, vai lá e assiste Cobra Kai, que aparece todos aqueles atores que apareceram em Karate Kid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei quantos, né? Então ele está como proprietário dessa franquia, está produzindo vários trabalhos além de outros. E aí está numa cerimônia, será aquela do Oscar? Será que não? Aquela do Oscar é fantástica, em que ele se alterou devido àquelas piadinhas que todos em Hollywood concordam em dar e aceitar. Para lançar piadinhas, eles usam o termo crack a joke, tá? Então são piadinhas assim interessantes, mas todo mundo ri. Todo mundo ri, mas não riem espontaneamente. A gente nota nas plateias, os atores, que eles riem forçosamente. Às vezes nem a piada é emitida, e o cara tá gargalhando na plateia de uma forma exagerada. Mais exagerada que aquele riso falso do Jimmy Fallon, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Money, 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 money faz o mundo girar, como dizia Liza Minnelli. Então, ele é uma celebridade. E aqui fala do culto de celebridades. Vamos ver o que ele está dizendo com relação a culto de celebridades. The cult of celebrity. We are now a nation. Somos agora uma nação. Estão falando daquele país lá do hemisfério norte, the United States, exatamente. Que está obcecado, obsessed, with the cult of celebrity. Culto à celebridade. Aliás, sempre foram obcecados. Heróis de guerra, astronautas, salvadores de vidas, bombeiros, policiais. Eles adoram celebridades. Mas nesse sentido que eu estou falando, salvadores de vidas ou conquistadores de alguma coisa. Celebrities have replaced, tem substituído the classic notion of the hero, a noção clássica do herói, que era o que eles admiravam, o astronauta, o bombeiro, o cara que tirou o gato lá do galho da árvore e assim por diante. But instead of, ao invés, being respected for talent, ser respeitado por talento, courage, coragem, or intelligence, inteligência, it is only the money. Money, 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 exatamente. Style, estilo, nossa, como ele se veste bem. And image, the deciding factors in what commands respect. Primeira tela pronta. Vê se você anotou tudo direitinho, vamos para a segunda. Image is painstakingly. Eu aprendi essa no curso de inglês. Significa meticulosamente. Mas veja bem que eu aprendi, mas nunca usei, cara. Nem na escrita, nem na fala. Né? Da fala que eu digo na conversação. Quando eu converso com as pessoas em inglês, eu nunca usei painstakingly. Mas nos textos mais sofisticados, mais elitistas, que eu apresento, como este que estou apresentando para vocês, eu estou lendo e falando. Mas só aí. Parou daí, saiu daí, nunca mais vou usar isso aí, porque fica até meio cocky, né? Fica, painstakingly. Fica o cara, olha, nossa senhora, esse cara está querendo aparecer, o que que é? Constructed by a multitude of different image consultants. Consultores de imagem, aquelas pessoas que te constroem, que te esculpem. Gostaram do esculpem? To carve out, esculpir. The most profitable, ou seja, lucrativa, celebrity they can.
Então, hoje em dia, as celebridades são construídas ou por gravadoras ou por outras agências que vão ter lucro sobre isso. Até namoro do fulano A com a fulana B são ensaiados, são divulgados, mas na realidade nem se falam. Na hora eles saem juntos algumas vezes, são fotografados, se beijam, aquele beijo técnico chato, e tentam colocar que se amam, mas na realidade é pura construção de celebridades. Até isso nós temos hoje em dia. Then society, a sociedade, is right behind, bem atrás deles. Seguem esses elementos de uma forma assim doentia. Sequei. Que mais? Believing in everything, acreditando em tudo that celebrity believes in, do que a celebridade acredita. Se a celebridade diz assim, eu gosto de cenoura, e todo mundo passa a gostar de cenoura. Não, eu prefiro suco de abacate, todo mundo vai para o suco de abacate e assim por diante. Ninguém pensa, todos seguem. Não era assim na década de 60, nem na década de 50, nem na década de 70, que eu considero as décadas mais inteligentes, renovadoras e individuais da história da humanidade. Que mais, super? Vamos lá. Believing in everything the celebrity believes in. Companies know that people will buy a product. Que eles vão comprar um produto if a celebrity has it too. Se a celebridade tem também. Então aparece aqueles sapatos que tem uma ponta do tamanho de um trem. Eu acho um horror. Uma coisa tão feia e atrapalha para dirigir, atrapalha para andar, atrapalha para tudo, porque o bico do sapato bate aqui, bate ali, bate acolá, mas eles usam, todo mundo quer um igual. Então eu vou nos casamentos aí, nos poucos casamentos, hoje em dia diminuiu muito o número de casamentos, e todo mundo quer aqueles sapatos com aqueles bicos tamanho de um trem. Barbaridade. E eles se vangloriam. É igual ao do Will Smith, é igual ao do Brad Pitt, é igual... Cara, eu não uso, realmente não uso, porque realmente mais atrapalha. E a gente não pode ficar copiando as pessoas. Temos que ter a nossa individualidade, a nossa personalidade. Que mais? If it is as if the person buying the product feels that they now have some kind of connection with the celebrity and that some of their perceived happiness, ou seja, felicidade percebida, will now be passed on to the consumer, ou seja, passar essa felicidade, eu tenho um igual ao da felicidade da celebridade. So, to add it the one way, the cult of a celebrity is really nothing more than a sophisticated marketing scheme, ou seja, um marketing, puro marketing, para pegar o seu dinheiro. It's all about money. It's all about money. Money, 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 money. Money makes the world go round, ou seja, faz o mundo girar. Celebrities, though, embora, cannot be blamed. Não possam ser culpadas, responsabilizadas, são apenas um objeto, são apenas um produto, estão ali lutando pelo seu pão do dia a dia. For all the negative aspects of society, todos os aspectos negativos da sociedade. In reality, society is to blame. A sociedade é culpada, que não pensa e vai seguindo assim, de uma forma não pensativamente. Gostou? Inventei agora. Será que já existia? We are the people who seem, parecem, to have lost, ter perdido, the ability to think for ourselves, a habilidade de pensar por nós mesmos. I suppose it's easier, mais fácil, to be told what to think, que nos digam o que pensar, rather than, ao invés, challenging, desafiar what we are told, desafiar aquilo que dizem para nós pensarmos. Espera aí, mas não tem lógica. The reason, a razão, we are swamped, ou seja, inundados by celebrity, is because there is a demand, uma exigência, uma necessidade for it. It's all about money. Texto bem interessante, né, Super? Bem interessante. Vamos lá para a apresentação do teste. Você sabe, Enem não tem enunciado. Ele apresenta, introduz as alternativas. O texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de A. Destacar os méritos das celebridades. B. Criticar o consumismo das celebridades. C. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. D. Culpar as celebridades pela obsessão dos fãs.
e valorizar o marketing, tá? Pessoal das celebridades. Cara, você pode pausar, tentar descobrir, você tem aí no seu PDF, ou pode tocar adiante. It's your decision, it's your call. Alternativa correta, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Nós somos pessoas que parecem ter perdido a habilidade de pensar por nós mesmos. Ao invés de desafiar o que dizem para nós, nós aceitamos tudo e achamos que é certo e saímos por aí discriminando, e saímos por aí cancelando, e saímos por aí falando coisas erradas, adotando falsos valores e assim por diante. Esse foi o primeiro texto desta edição. Vamos ao segundo. The British, os britânicos. Você já sabe aquela história dos Vikings que invadiram as Ilhas Britânicas, deixando parte da sua língua lá e costumes e assim por diante. Mas não foram só os Vikings. Vários estiveram por lá. The British serves 60 million. Take some text. O que é texts? Pictus. Como você não sabe o que é pictus? Nossa, quanto desconhecimento! Celts. Celtas. Vai dizer que não sabe o que é celtas. Que mais? Silures. Siluros. Muito conhecidos. And let them, deixe-os settle. Se estabelecer, colonizar. Then overrun. Invada esse povo todo pelos romanos, with Roman conquerors, conquistadores romanos, que estiveram lá por quase 400 anos. Então você pega todas essas comunidades, todas essas tribos. Picts, tá bem aqui, ó, norte e leste da Escócia. Celts, Península Ibérica e Ilhas Britânicas. Silures, País de Gales, lá no sudoeste, no sudeste. Então você pega todos esses povos que você vê no cinema, todas aquelas peles, aquelas lanças, aquelas espadas enormes, aquelas botinas feitas de pele, aqueles cabelos longos, aqueles escudos, aqueles martelos, todo aquele esquema, aquele sangue jorrando, que participaram da construção do Império Britânico. Pictus, celtas, siluros, ou Picts, celts e silures. Então, você coloca todos eles e Roma tomando conta. Roma tem o latim, e o latim está na língua inglesa. Romanos ficaram lá por quase 400 anos e deixaram o latim igualzinho, aliás, deixaram a língua inglesa igualzinho ao português. Então, começou aí a mistura. Continuando. Remove the Romans. Tira os romanos daí depois de aproximadamente 400 anos. Mas daí o latim já estava lá, o português já estava lá. Acrescente, lots of Norman French. Um monte de franceses que andaram por lá também. To some, daí interromperam o texto aqui. Sprinkle, borrife, psh, psh, psh. Some fresh Indians, alguns indianos, lá da Índia de Mahatma Gandhi. Vai dar até primeiro-ministro, o primeiro não branco, vai dar até primeiro-ministro. Malaysians, Bosnians, Iraqis, Bangladeshis, together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and Palestinians. Tem tudo isso na Inglaterra? Tem. A Inglaterra não é aquilo que muitas vezes passam para você. Aqueles senhores ingleses de ternos escuros, chapéu bowler hat, que é o chapéu coco, guarda-chuva, empinados e andando para lá e para cá, andando naqueles táxis antigos pretos, que não são antigos, é um modo de lá, telefonando naquelas cabines vermelhas, pegando aqueles ônibus de 2 andares, não. Com a questão econômica e social em vários países do terceiro mundo, eles foram todos para Londres, principalmente o pessoal da Índia e do Paquistão. E o primeiro-ministro recém-eleito lá, Rishi Sunak, também é descendente de indianos. Ele faz parte desse processo todo.
ele fez as melhores, ele é de Southampton, né? Fez as melhores universidades, fez filosofia, tá? Fez economia, fez ciências políticas, assim como Barack Obama, fez em boas universidades inglesas e depois teve a chance de ir lá para uma universidade da Califórnia, Stanford, exatamente. E lá fez um PhD, se não me engano. O cara é muito bom, muito competente, descendente de indianos. Os pais ele cresceu nessa Inglaterra. Mas quando estava fazendo a faculdade, conheceu uma menina por quem ele se apaixonou perdidamente. Casou com ela, mas casou muito bem. A menina é filha de um milionário lá da Índia, que tem uma fortuna aproximadamente, calculada em 800 milhões de dólares. Ele é dono de uma empresa de softwares lá que todo mundo usa. Ainda não pesquisei qual software se usa esse software aqui, claro, pirateadamente ou não. Mas o cara tem uma fortuna maior que o rei. Parece que o rei chega a 300 milhões e ele chega a 800 milhões. Aliás, o rei chegar a 300 milhões é alguma coisa meio chata, né? Para quem ficar lá parado o tempo todo. Mas sabe como é que é a economia, sabe como é que é tudo isso. Mas todos esses povos ali estão na Inglaterra. A cor da Inglaterra mudou. Não é mais branca com cabelos pretos mal repartidos, não. Agora, o sotaque da Inglaterra, que já era muito diversificado, mudou. Nós temos um inglês misturado com malásio, temos um inglês misturado com iraquiano, temos um inglês misturado com afegão, Nossa Senhora, agora está mais difícil você localizar um sotaque mais normal. Mas ainda os velhos, the old school, está lá presente com aquele last, past. Mas a coisa mudou terrivelmente. A Inglaterra hoje é outra. Todos esses povos aí participam. Claro que levaram coisas fantásticas. A Inglaterra lucrou bastante com isso, cresceu bastante com isso, assim como os Estados Unidos também cresceram com os imigrantes. Then add to the melting pot. Melting pot significa um cadinho. Mas o que é um cadinho? Cara, eu acho que você tem química no seu colégio. E na química você tem aquele cadinho, aquela xicrinha de porcelana que você mistura coisinhas ali e ali você aquece para formar uma coisa só. Aquilo é cadinho. Então, várias culturas nesse melting pot, ou seja, um pote que você mistura, que você derrete tudo, tá? Leave the ingredients to simmer. Ferver, conheci esse termo, anote aí no seu PDF. And then, aliás, as they mix, à medida que se misturam, and blend, se juntam. Allow, permita, their language to flourish, a língua florescer, suas línguas nativas se misturarem e formarem aquela imensidão de sotaques na Inglaterra. Binding, amarre, them together with English, coloque tudo isso amarrado com inglês. Barbaridade, que mistura. Allow time to be cool. Deixe esfriar. Add some unity. Acrescente uma unidade. Understanding. Entendimento. And respect for the future. E futuro, aliás, respeito pelo futuro. Sirva com justice. Justiça. And enjoy. Aprecie. Desfrute. Receita da Inglaterra de hoje. Muito interessante esse texto. Nota. Opa, tem nota. All the ingredients, todos os ingredientes are equally important, são igualmente importantes. Treating one ingredient, tratando um ingrediente better than another, melhor que o outro, will leave a bitter, um amargo, unpleasant, desagradável gosto. Warning, opa, an unequal, desigual, spread, distribuição of justice will damage the people and cause pain, vai causar dor. Give justice and equality to all. De justiça e igualdade para todos. Todos são respeitados, né? Se bem que o racismo está presente no planeta inteiro, até na Inglaterra. Que digam os indianos, na época que o Gandhi estava lá lutando para tentar uma individualidade. Mas hoje tudo passou e todos amam a rainha e o filho dela, atual King. Beleza?
Apresentação do teste. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar o quê? A riqueza cultural. B. Um legado de origem geográfica. C. Um impacto de natureza histórica. D. Um problema de estratificação social. E. A questão da intolerância linguística. Vamos voltar. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual. Que outro gênero textual é isto? Uma receita de bolo ou de algum prato qualquer. Uma receita de ingleses, uma receita do povo da Inglaterra de hoje, conforme evidenciei. A riqueza cultural, um legado de origem geográfica, um impacto de natureza histórica, um problema de estratificação social, a questão da intolerância linguística. Pause, faça ou vamos adiante. Qual a resposta? Já pausou? Já fez? Riqueza cultural. Nossa, cultura de todos esses povos, sotaques de todos esses povos, cores de todos esses povos, inclusive a do Prime Minister. Nossa, adoro essa mulher. Adoro essa mulher. Se Obama bobear, caso com ela. Me divorcio e caso com ela. Tem 2 filhas fantásticas, muito bem casadas e tudo mais. E ela fez Harvard também. E me disseram que era do Texas, mas não pesquisei bem isso aí. Mas ela é muito inteligente, até ela foi sondada para futuramente ser uma presidente dos Estados Unidos. Mas atualmente tem outras na lista de espera. E essas outras, Hillary Clinton não está na lista. Esteve, mas já saiu. O passado condena. Vai lá. Mas tem outras fantásticas políticas que não é a Nancy Pelosi, que também já está numa idade avançada. Mas muitas mulheres concorrem aí com capacidade com Michelle Obama. Não, Gilmar, você errou, é Michelle. Não, Michelle é aqui no Brasil. Não, lá é Michelle Obama. Tá? Becoming, se tornar 2021. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, black women were rarely granted, raramente era concedido, the honorific Miss or Mrs. Não chamavam mulheres negras de senhorita ou senhora. But were addressed, se dirigiam a ela, by their first name, pelo primeiro nome, or simply as gal, auntie, que horror, or worse, ou pior, se bem que são expressões populares lá para mulheres, né? Mais jovens e mais velhas. This is so openly diminuted, diminuído, then that many black women, long after they had left the South, refused to answer, se recusavam a responder, if called by their first name, se chamada pelo primeiro nome. Não me chame Miss ou me chame Mrs. Falando em Michelle Obama, nós temos um vídeo do English Subtitles, que futuramente eu faço um vídeo sobre esse, mas vou deixar o link aqui na descrição, né? Aliás, deixei o link tem um discurso dela lançando a candidatura de Hillary Clinton e com as legendas em inglês. É um discurso muito bonito. Nesse discurso ela cita a expressão the minute, que não é muito citada, não é muito popular, tá? Daí aconteceu a tragédia que apareceu um tal de Donald Trump, que influenciou até aqui embaixo. A mother and father in 1970s Texas named their newborn, recém-nascido, Miss, so that white people would have no choice, nenhuma escolha, but to address their daughter by that title. Então, um casal de negros no Texas colocou o nome da filha de Miss. Miss Brown, Miss isso, Miss aquilo, Miss Washington. Porque daí quem chamasse a filha teria que chamar pelo primeiro nome, chamaria de Miss forçosamente. Que mais? Black women were meant, ou seja, foram feitas for the field, para o campo, para a agricultura, or for kitchen, para cozinhar,
or for use as they saw fit, ou no que elas pudessem servir. Mas realmente, essa foi uma época que eu acho que já passou, graças a Deus. They were, by definition, not ladies. Suas patroas eram. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Impensável, mas aconteceu, graças a Deus. E que se repita no futuro, que deu certo. Apresentação do teste. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama é uma parte do livro dela. Compre e leia. Ex-primeira-dama dos Estados Unidos aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que A. A ascensão social era improvável. B. A mudança de nome era impensável. C. A origem do indivíduo era irrelevante. D. O trabalho feminino era inimaginável. E. O comportamento parental era irresponsável. Cara, pause, dá uma lidinha aí no seu PDF e depois nos acompanhe. Eu vou dar a resposta agora. A ascensão social era improvável. A ideia de uma mulher negra como primeira dama da Terra, nossa, impensável. Mas aconteceu e vai acontecer de novo. Tomara. At Odds 2021. Esse já é mais leve, para contrabalançar os textos pesados. Vamos ver? Nossa, duas pessoas, um casal, estão aí conversando. O que eles estão dizendo? My desire, meu desejo, to be well informed, de ser bem informada, está atualmente at odds. At odds significa em sentido contrário, tá? With my desire to remain sane, com o meu desejo de manter a minha sanidade. Apresentação do teste. Apresenta a presença de at odds with na fala da personagem do cartoon, revela a necessidade de acessar informações confiáveis. B. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. C. Desejo de dominar novas tecnologias. D. Desafio de permanecer imparcial. E. Vontade de ler notícias positivas. Dá aquela pausada, faça você ou me acompanhe. Já vou dizer a resposta. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. My desire to be informed é um anseio dela. É atualmente at odds, em sentido contrário, com o meu desejo de permanecer sã, com a cabeça no lugar, e assim por diante. Porque é tanta informação, muitas ruins, outras boas, assim por diante. At odds with, em desacordo, em sentido contrário. Então não estão assim equilibrados, né? O que mais? Exterior Between Museums Day 2021, o ano que estamos vendo agora. Nossa, temos pessoas vendo telas em branco ali, por quê? Vamos ver. Aí temos um diálogo. Uma das participantes é Celine. O que Celine está dizendo nesse diálogo? Diz ela: Americans always think Europe is perfect. But such beauty and history can be really oppressive. It reduces the individual to nothing. It just reminds you all the time you are just a little speck, mancha, in a long history, where in America you feel you could be making history. That's why I like Los Angeles, LA, because it's so, apenas uma palavrinha diferente. Você entendeu direitinho, tá? Jesse é outro participante do diálogo. Ugly? Celine, no. I was going to say neutral. It's like looking at a blank canvas, uma tela de uma pintura. I think people go to places like Venice, ou Venice, melhor, on their honeymoon, na sua lua de mel, to make sure, assegurar, they are not going to fight for the 2 weeks of their marriage because they will be too busy, ocupados demais,
Looking around at all the beautiful things. A todas as coisas lindas que tem lá. Apenas canvas. E você vê isso aí em todos os museus americanos. That's what people call a romantic place. Um lugar romântico. Somewhere where prettiness, beleza, will contain your primary violent instinct. A real good honeymoon spot, que é local, né? Would be like somewhere in New Jersey. Peraí, cara, peraí, exagerou. Fazer o que lá? Bom, é uma terra legal, muito bacana, o pessoal diz bom dia, boa tarde, uma italianada braba, muito brasileiro lá, muito brasileiro, mas não passarei a minha lua de mel lá. Tem outros locais mais interessantes, com mais museus, entendeu? Com mais locais, com mais jazz, com mais música clássica, com um monte de coisinhas legais. Vamos lá? Apresentação do teste. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre o lugar depende do ou da A. Beleza do próprio local. B. Perspectiva do visitante. C. Contexto histórico do local. D. Tempo de permanência no local. D. Finalidade da viagem do visitante. Pause. Esse é o mais complicadinho, tá? Para você pensar um pouquinho mais. Vou te contar. Perspectiva do visitante. Looking at a black canvas. Olhando uma tela em branco. Então você fica mais neutro. Você pode ter a sua opinião a respeito disso, daquilo outro. Não é um texto assim fácil, mas esteve lá, presente. Nossa, acabou. Então foram essas as 5 questões do Enem 2021. Bem interessantes, muito interessantes, aliás, destacando temas bastante relevantes, bastante polêmicos, bastante provocativos, exatamente para que você pense e cresça com isso. E espalhe the word, spread the word, espalhe a ideia por aí. Semana que vem vamos ter aí, 2021, o PPL. PPL, uma sigla, significa Pessoas Privadas de Liberdade. É a antiga prova prisional, né? Chamamos de prisional, depois mudou para PPL na linha do politicamente correto. E ela é aplicada em setembro em 60 escolas do país, conforme eu já comentei com vocês, e reaproveitada em dezembro nas instituições penais. E depois divulgadas ao Deus dará. E talvez, dependendo da data do Enem, do ano que você estiver, alguma localidade não possa aplicar no domingo a prova do Enem. Daí teremos uma prova 2, que eu torço, né? Para termos mais questões. Mas super amigo, super amiga, parabéns por estar aqui. Felicidades no seu exame do Enem. Um grande abraço. Bye, bye.